Fala, pessoal. Saímos da Terra, saímos da Lua. Agora a gente vai invadir o sistema solar e ver os nossos planetas. Nosso sistema solar ele é formado por 8 planetas, mais Plutão. Plutão recentemente foi desconsiderado como planeta, porque ele é muito pequenininho. Então, considerado como um planeta anão, que é a classificação. Planeta é todo corpo que orbita uma estrela. Então, nós temos aqui no nosso sistema solar, além dos 8 planetas e Plutão, temos outros planetas anões também, né? Temos outros corpos menores, cerca de 63 satélites. Satélites é que fica orbitando um corpo. Temos anéis, temos asteroides, temos cometas, meteoritos, meteoros, gás e poeira zodiacal. Ou seja, são todos elementos que constituem o sistema solar, espalhados ali em suas posições e tudo mais. Da matéria que a gente pode classificar. Bom, os nossos planetas, olhando para os nossos planetas primeiro, eles são muito diferentes entre si, às vezes alguns parecidos, mas eles têm proporções, alguns parecidos, mas outros muito, muito, muito diferentes. Então, nessa proporção, o nosso maior planeta é Júpiter. Logo em seguida vem Saturno, se a gente retirar seus anéis. Urano e Netuno completam ali os 4 planetas mais robustos que nós temos. São eles todos formados por gases apenas, eles não têm superfície rochosa nem nada rochoso. Depois vem os planetas rochosos, que concentraram mais a massa em coisas mais densas. A Terra é o maior dos rochosos. Temos ali em seguida Vênus, Marte, Mercúrio e por último Plutão, que não é mais planeta, né? Mas olha só para manter a proporção. Plutão, por exemplo, é menor que a Lua. Vênus é muito parecido com a gente, só que a gente é muito menor do que Urano e Netuno. Urano e Netuno são próximos de constituições, de tamanho e massa. Saturno e Júpiter são os maiores, mas Júpiter se ganha fácil de todo mundo. Se vocês forem notar, a gente vai discutir mais, mas tem uma manchinha ali em Júpiter, é como se fosse um olhozinho dele, coisa assim, embaixo ali, que é do diâmetro da Terra. Então é só para ter uma noção dos tamanhos das coisas, né, que a gente tem. Outra proporção também que a gente pode enxergar aí. Os planetas rochosos são nitidamente bem menores que os planetas gasosos. Os planetas gasosos são os maiores ali da sequência. Agora, toma noção para a gente ver a proporção do Sol em relação aos planetas. Se a gente conseguisse colocar nessa escala aí, o nosso Sol ele é gigantesco em referência a nós, em referência aos planetas. Olha como que Júpiter, que é o maior planeta, está perto do Sol, em termos de diâmetro, em termos de tamanho, quantos Júpiteres caberiam, né, em tamanho dele no Sol. Agora, a Terra ali está mais perto de Júpiter. Olha para a Terra e olha para o Sol. Um pedacinho de uma mancha solar ali do Sol já é do tamanho da Terra já. Então, em termos de proporção, gente, somos pequenos. O universo é grande, tá? Então, ó, movimento dos planetas. Para começar, os planetas orbitam em torno do Sol, nesse sistema que hoje a gente fala de heliocêntrico, e eles orbitam em órbita elíptica. Quem conseguiu primeiro a determinar isso, né, que conseguiu observar, foi Kepler, lá para o ano de 1600 carqueirinha. Ele fala que as órbitas que nós orbitamos o Sol, no formato dessa órbita é elíptica. Elíptica que é mais achatadinho, então significa que tem pontos que estamos mais próximos do Sol e pontos que estamos mais afastados do Sol. Isso qualquer planeta. A segunda lei mexe com uma relação matemática e física também, que nos diz que o tempo que você demora para percorrer aquela área da elipse é o mesmo tempo que você percorre para percorrer aquela segunda área. Como a circunferência ali, né, na verdade, o pedacinho do caminho do planeta vai ser diferente nessas duas áreas, a gente fala que o planeta, quando ele está mais próximo do Sol, ele é mais rápido, e quando ele está mais afastado do Sol, ele tem um movimento de translação menor, está mais devagar. Então, no periélio, ele é mais rápido o seu movimento de translação, de ficar rodeando o Sol, e no afélio ele é mais devagar. E a terceira lei de Kepler é uma proporção matemática que fala do seu período de revolução. Revolução é a volta completa em torno do Sol. E a sua distância que se encontra da estrela, né, do Sol. Essas relações entre esse período e a distância, eu consigo fazer com todos os planetas. Então, eu posso
por exemplo, determinar a distância de um planeta do Sol se eu souber a minha distância aqui da Terra do Sol. Então, eu não preciso pegar a régua e medir para saber qual é a distância que se encontra do Sol. Apenas fazendo essa proporção já é possível já. Entre os tempos que vai demorar para percorrer em torno do Sol. Que no caso da nossa perspectiva é o tempo que vai demorar mais ou menos para estar no mesmo lugar do céu daqui a um certo tempo. Que cada planeta tem um tempo demora um tempo para dar a volta completa no Sol. A Terra demora 365 dias, mas tem outros planetas que demoram meses, outros planetas que demoram muitos anos, muitos anos, muitos anos. Outra conclusão que a gente tem também, que foi lá na época de Newton que nos deu isso aqui, é a lei da gravitação universal, que mostra que assim o planeta orbita o Sol. E o motivo disso, né, a explicação é porque há forças ali envolvidas. Corpos de massa são atraídos, massa atrai massa, e a massa do Sol é muito grande, então ela atrai a massa dos planetas, atrai os planetas, e por essa força há essa atração que faz com que o planeta não vá longe. Mas o planeta ele fica rodeando por inércia, porque um dia ele começou a rodear e continuou, apenas continuou. Mas ele é sempre puxado para esse centro dessa elipse, né? Nesse centro, não sendo elipse, mas é sempre puxado pelo Sol para que ele faça esse movimento sempre querendo vir para o Sol. A gente não é engolido pelo Sol porque nós estamos em movimento. Se um dia se a Terra parasse assim, tipo assim, freia a Terra, sua translação, ela seria engolida. Mas por já estar em movimento, ela sempre é um movimento de atração perto do Sol. Porque massa atrai massa. E se a gente, por exemplo, estava no ponto mais afastado do Sol e a gente se desprendesse disso, se um dia o Sol sumisse assim sem querer, a gente seguiria um movimento de tangencial, seria assim, seguiria reto para sempre, até colidir em alguma coisa. Bom, unidades de distância aqui, para ter uma noção, a Lua se encontra da Terra em quilometragem a 384 mil quilômetros. Que demora aí cerca de 1 segundo para a luz percorrer. A luz percorre um caminho de 300 km por segundo, que é a velocidade dela no vácuo. Então, em 1 segundo, se eu acendo aqui, por exemplo, se eu fosse capaz de enxergar uma lanterna na Lua, assim que eu ligasse a lanterna, 1 segundo depois, a informação chegaria para mim, se eu conseguir enxergasse uma lanterna na Lua. A distância que o Sol se encontra da Terra, ou da Terra se encontra do Sol, é de 150 milhões de quilômetros, ou seja, muito distante. Se eu ligo uma lanterna no Sol, a luz demora 8 minutos, mais ou menos, para chegar até aqui. Então, aquela informação demora 8 minutos. É uma distância grande, porque a luz percorre uma distância muito grande, né? Por segundo. Para a gente não ficar mexendo com quilometragem, porque quilometragem me dariam muitos algarismos, a gente vai chamar de uma unidade astronômica, que é a distância que a Terra tem do Sol. Então, por exemplo, um ano-luz, que é uma medida de distância também, que se você pegar a luz e ficar percorrendo durante um ano esse caminho, dão para a gente 9,5 trilhões de quilômetros, que a gente pode converter em 63 mil, mais ou menos, unidades astronômicas, que é como se fosse 63 mil distâncias da Terra-Sol. Então, um ano-luz vai ser uma melhor referência para a gente agora para poder mexer com astros que estão longe, mas que estão fora do sistema solar. Os que estão no sistema solar, a gente pode usar a unidade astronômica, que é uma referência legal. Até quilômetros ainda vai, embora fique muito grande, mas a unidade astronômica encaixa melhor. Agora, as outras estrelas que estão mais longe, a gente vai usar ano-luz de distância para saber, para dar a unidade de distância entre os astros, né? E é longe, viu? Muito longe. Bom, com exceção de Mercúrio e Plutão, todas as órbitas dos outros planetas se encontram no mesmo plano. Apenas Mercúrio que está um pouquinho angulado fora e Plutão está muito angulado. Plutão tem 17 graus de angulação, ele fica muito fora. Mas os outros planetas, eles estão mais ou menos no mesmo plano para ficar girando. Ou seja, não é tão difícil ter um alinhamento dos planetas, que é aquela coisa que a gente vê em filme, horóscopo e tudo mais.
porque os planetas eles costumam estar mais ou menos no mesmo plano ali. Então, eles podem se alinhar mais fácil. Tem que demora para ter essa coincidência, porque cada um tem um período de revolução diferente. Pode sim coincidir de vários planetas caminharem juntos, não todos, mas de vários planetas poderem estar numa perspectiva de alguém aqui da Terra, todos alinhados, mas a maior parte alinhados, mas Mercúrio e Plutão fogem um pouquinho da ideia. O tamanho do sistema solar é de 80 unidades astronômicas. Então, seria 80 vezes a distância da Terra. O Sol é mais ou menos todo esse sistema solar. Ele não para em Plutão. O sistema solar, não, o limite dele não é Plutão. Nós temos ali outros cinturões, nós temos ali um pouquinho cósmico ali, algumas coisas, assim, algumas regiões do sistema solar, mas é tudo que tem influência do Sol ainda, da sua gravidade, é o que a gente vai falar que faz parte do sistema solar. O que for fora isso, a gente chama de interestelar, que está entre ali espaços de estrelas, né? Que aí já não tem mais influência da nossa estrela. Aí, se você andar um pouco mais, você pode chegar perto de influência de outras estrelas. Mas esse espaço interestelar, mas é entre que está no sistema solar, porque o Sol é uma estrela que nós chamamos ele de Sol. As outras estrelas têm outros nomes, mas é a mesma estrela. Então, quando a gente pega os nossos planetas, a gente classifica eles em dois tipos de classificação. Os planetas terrestres ou telúricos, que são os rochosos, são os primeiros da sequência, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, já na sequência de proximidade com o Sol. Temos os planetas jovianos, que são os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, também nessa sequência de proximidade com o Sol. E Plutão não encaixa em categoria nenhuma. Plutão é meio disperso aí, mas Plutão é um planeta rochoso, muito gelado. Aqui na perspectiva da imagem, está mostrando que os planetas eles não são retinhos, eles são como se fosse a Terra ali, com um eixo de inclinação entortado ali em alguma angulação. Isso devido à sua formação, isso provoca coisas no planeta, mas é só para mostrar que todos são loucos, tá? O Urano ali é meio estranhaço, a forma que ele gira desse jeito, em vez de girar assim. Plutão também, loucaço lá. Vênus também é meio estranho. Pessoal, os planetas têm suas loucuras aqui. Bom, vamos começar pelos telúricos, né? Que são os rochosos. É um quadrinho só de comparação. Para a gente poder ver, em comparação com a Terra, em termos de massa, Mercúrio tem apenas 5% da massa da Terra. Então, Mercúrio é bem levinho. Mercúrio fica muito próximo do Sol. O raio de Mercúrio, ou seja, seu tamanho, é de mais ou menos 40% da Terra. Então, Mercúrio é um tamanho próximo de 40% da Terra, de termos de diâmetro, né, de raio, de tamanho, de robusticidade, coisa robusta, assim, né? Só que ele é muito denso. A densidade em comparação com a Terra, não muito denso, na verdade, né? A sua densidade não, quer dizer, a densidade é próxima da Terra, perdão. A densidade é extremamente próxima da Terra. E só a sua gravidade que não. Sua gravidade também é de 40% da Terra. Então, Mercúriozinho é o menorzinho de todos. É o menorzinho e menos maçudinho e tudo mais, mas ainda muito denso, porque é rocha, né? Tudo que é rocha é densa. Vênus já é próximo da Terra. Vênus é muito parecido em termos de dimensões da Terra. Tem 80% da massa, bem próximo, e o raio quase igual da Terra ali, né? Então, você tem o tamanho de Vênus é de 95% da Terra. Então, é bem próximozinho. Densidade parecida também, e a gravidade parecida, 90% da Terra. Então, um pouquinho menos que 10. É muito próximo. Temos a Terra, que é o nosso sistema de referência lá, porque é nós aqui. Temos Marte, que é o último planeta telúrico ali, em que a massa de Marte é muito levinha, é 10% a massa da Terra. Você tem uma diferença muito grande. O tamanho também é interessante. Marte tem metade do tamanho da Terra. E a densidade bem menor também, em comparação com os outros planetas. Por causa da massa, né, que a massa é bem pequena, e devido aos seus materiais e tudo mais. E a gravidade de Marte também é pequena, é 40% da Terra. Então lá você dá saltos grandes também. Colocamos a Lua apenas para comparação. A Lua tem 1% da massa da Terra, então é bem levinha em comparação com a Terra. Ela tem 30% quase, 25% ali de tamanho da Terra. Então ela é um quarto da Terra.
a densidade é baixa também e a gravidade é tipo 17, 20% da Terra. Então você dá uns saltos grandes. Mas é só para ter uma proporção em que Marte e Lua não são tão diferentes assim. Mais ou menos, né? Talvez umas coisas 10 vezes a mais, mas assim, não se escapa muito dessa ideia. Talvez o dobro ali de tamanho, claro, 10 vezes a massa e o dobro de gravidade. Mas não foge tanto. Vênus está muito próximo de ser igual à Terra, em aparência de tamanho, né? E de massa. Marte, que é o nosso planeta que nós queremos tentar habitar ele, que é um planeta mais habitável, devido à atmosfera, devido ali a um pouquinho da gravidade, da estabilidade, é uma possibilidade. Mas saiba que se você for para lá, vai ser bem diferente o rolê lá, bem diferente. Bom, vamos começar aqui a Vênus, que é a atmosfera. Vamos começar, aliás, vendo os planetas, né? Vamos para o Mercúrio. Mercúrio não tem nenhuma atmosfera. Por mais que esteja próximo do Sol, à noite ele é muito frio. Próximo de 100 kelvins. 100 kelvins é tipo 170 graus negativos. 170 graus Celsius negativos. Então, está muito próximo do Sol. Está bem pertinho do Sol. Porém, como não há atmosfera, não retém o calor. E principalmente à noite não retém esse calor. Aqui é Mercúrio, quando a gente vê ele visto a partir da Terra. Só que é muito difícil ver por causa como ele está próximo do Sol, a imagem do Sol, né, fica complicado de enxergar. E também pelas suas posições. Mercúrio não possui Lua, então não tem ninguém que orbita Mercúrio. Deve ser muito por causa da proximidade do Sol. Então não permitiu que a gravidade de Mercúrio fosse possível de reter um objeto, sendo que a gravidade do Sol é muito maior. Então não há satélites ali. Uma imagem mais computadorizada, a superfície de Mercúrio em si, né, o planeta seria mais ou menos assim. Já que não tem atmosfera, então a gente já está vendo a sua superfície de cara, assim. É mais puxado para esse lado. Se a gente for olhar para Vênus, a atmosfera de Vênus é mais alta e de maior massa que a da Terra. Então a atmosfera ela tem um prolongamento maior, uma altitude maior, e ela tem mais gases que o da Terra. Isso faz com que a pressão de lá seja muito grande. A pressão de Vênus é 90 vezes a pressão da Terra. Então, 90 atm, assim, é tipo muito pressão. São os gases pressionando muito. A temperatura superficial também, Vênus é muito quente. Muitos gases, muita pressão, muita constituição ali de gás carbônico ali, 96,5% é de gás carbônico. A maior parte da atmosfera é de nitrogênio aqui na Terra. Então, a temperatura superficial lá de Vênus é 730 kelvins. Jogando para Celsius é tipo assim, 500 graus Celsius. Uns 500 graus, mais ou menos, nessa proporção. 500 graus Celsius. É muito quente. 500 graus lá, muito quente. Como a constituição de lá é diferente dos gases, existem lá nuvens em que a chuva é chuva ácida, de ácido sulfúrico, né? Então, Vênus não é um rolê legal de si, não. Vênus também não possui lua. Não possui lua. Então, é assim, ó, é uma visão de fora, por quê? Assim, por quê, né? Essa é a visão de Vênus que nós temos. E a gente não enxerga a sua superfície porque ele tem atmosfera. Então, a atmosfera não faz deixar ver a superfície, como a gente vê a Lua certinho e tudo mais. Então, a gente vê aí a parte gasosa, né? Então, os gases muito intensos, muito densos, uma atmosfera muito densa. Bom, pula a gente, porque a gente já sabe muita gente. E na sequência vem Marte. A atmosfera de Marte é 13 mil vezes mais fina do que em Vênus, para comparação. Porque Vênus é muito densa, essa atmosfera aqui, e Marte é quase inexistente. Assim, a atmosfera de Marte é existente, mas ela tem constituições bem diferentes da nossa. Também tem muito gás carbônico, mas tem um pouquinho ali de oxigênio e de vapor de água. Muito pouquinho, em comparação com a gente. Mas já tem alguma coisa, já é mais possível se fazer alguma coisa. Vênus, que é totalmente gás carbônico, basicamente, e não consegue ter outros gases ali, não é habitável para a gente. Agora, Marte já é uma possibilidade da gente utilizar algumas coisas da atmosfera para nós. Um pouquinho da parte de oxigênio, um pouquinho da parte do vapor de água, seria possível da gente converter. Então, aquele filme de Perdido em Marte, ele dá essa perspectiva para mostrar para a gente as possibilidades que a gente poderia se explorar Marte. Então, Marte é muito mais habitável que Vênus, por exemplo.
já que a pressão é muito menor lá, que a pressão só de chegar em Vênus, bem provável que a nossa estrutura seria toda esmagada, porque 90 vezes a pressão da atmosfera é muito grande. Agora, a pressão em Marte é muito mais baixa, a pressão atmosférica. É 150 vezes menor que a pressão da Terra, porque a atmosfera de lá é muito baixinha, né, muito significante, perto da nossa atmosfera. Então, lá você consegue fazer um movimento muito mais fácil. Aqui você faz esse movimento sob o braço, você tem um ar te impedindo. Só que a sua musculatura já é adaptada para isso. Quando você faz esse movimento em Marte, ele fica muito mais leve, muito mais solto, muito mais fácil. Então, o filme John Carter Entre Dois Mundos, da Disney, em que o cara ele é tirado da Terra e vai para Marte, que tem uma civilização lá, ele dá saltos enormes, saltos do estilo do Hulk, assim, saltos gigantes. E o filme dá a própria explicação, que é legal. A gravidade é diferente, 40% da gravidade da Terra, e não só isso, como a atmosfera de lá é bem rasinha, a sua musculatura que foi desenvolvida a vencer essa resistência aqui na Terra, ele consegue vencer muito mais fácil lá, a ponto de ser o suficiente dele conseguir sair do chão e sair a grandes distâncias. É filme, mas é interessante dar uma explicação um pouco da física, porque a gente pensa que é apenas gravidade, mas a pressão também interfere, né? Pressão atmosférica. Marte é frio, gente. Marte é muito frio. Por conta das suas constituições desses gases e da espessura da atmosfera de Marte, Marte não retém muito calor. Então, a temperatura próxima de Marte é de 50 kelvins, que é tipo 220 graus negativos. Então, assim, é frio, é frio. Nós não vemos gelo lá porque não tem vapor de água suficiente, né? Então, essa é a foto que a gente vê de Marte. A gente ainda consegue ver muito da sua atmosfera. A gente consegue ver muito da sua superfície. Porque como a atmosfera é fina, ela não impede a luz, não deixa aquela luz característica do borrão que a gente enxerga ali em Vênus, por exemplo. A gente já consegue ver mais ou menos como é que é a sua superfície, devido à sua fineza da atmosfera. Vamos ver as superfícies desses planetas telúricos, então. Mercúrio tem uma superfície muito parecida com a da Lua, porque como ele não tem atmosfera, chegou alguma coisa lá, bateu lá, ficou. Você tem essas crateras ali. Só que elas não são tão altas, né? Porque é bem provável que muita coisa que chegue perto de Mercúrio é atraída pelo Sol. Os maiores corpos, talvez. Mas outros pequenos que vão na direção de Mercúrio conseguem atingir ali. Vênus, a gente já pode separar. Vênus já está engraçado, porque a gente já pode separar a sua superfície com coisas bem próximas com constituições da Terra. A gente tem a fotinha ali, a gente tem dois principais continentes, Star e Afrodite, que são coisas semelhantes com a da Terra. Não há água lá, que nem a gente vê ali, mas os movimentos rochosos, né, as coisas rochosas de Vênus, tem constituições parecidas, assim, semelhantes com a da Terra, em comparação com os outros planetas também, né? Então você tem essas estruturas principais. Essas são estruturas aí, são resultantes de forma de rocha derretida e resfriado com várias rachaduras. Esses domos ali, que seriam essas sobreposições, são justamente dessas lavas ali, é diferente da nossa formação. A nossa formação são rocha batendo em rocha, que formam esse dobramento. Algumas coisas com lavas e tudo mais. Mas lá é mais dessa estrutura ali de rocha derretida e resfriada. Então você tem ali esses vulcões, essas formações rochosas. Porque lá tudo é muito quente, muita pressão, muito instável. É um planeta muito assim, muito fervoroso. Agora, quando a gente olha para Marte, a superfície de Marte é assim, ó, mais planazinha, muito avermelhada, porque tem muito ferro lá, óxido de ferro. Então é um céu meio rosa pálido, né? Que a gente olha assim, por causa dos gases ali e também desse reflexo e tudo mais. Mas é algo mais visível, né? Algo parecido, semelhante com a Terra também. Não foge muito. Não é loucura como Vênus, que está sempre gás explodindo, coisa assim, vulcão, temperatura muito alta. Lá é mais desertão. Você não vai ver nenhuma coisa viva lá, nada de matéria viva. Todos esses planetas não têm vida nenhuma, óbvio. Que no dia que a gente encontrar vida fora, a gente vai ficar feliz. Qualquer forma de vida. Mas vão ser sempre planetas assim, ó, rochosos, com montanhas, com crateras e com rocha, literalmente.
fica aí a grande especulação, né? Nosso desejo enorme de encontrar água em Marte, porque isso facilitaria o rolê de ir para lá. E também facilitaria de talvez se conhecer se já houve vida em Marte. Porque para haver vida é necessário ter água e alguns gases essenciais. Sem isso, nós não conseguimos reproduzir vida, né? Vida, conceito da Terra. Então, há uma imagem que a gente tem que certas fissuras em Marte poderia ser de possíveis rios formados há muito tempo atrás. Ou seja, podemos dizer que talvez já tenha tido água, né, em Marte talvez há traços, né, de vapor de água na atmosfera. Mas assim, ter água mesmo, há possibilidades de ter sobre a superfície, existem teorias para isso, ou certas partes em Marte que sejam camadas congeladas, também há essa possibilidade, submersas ali na atmosfera, pela superfície, mas assim, ainda é muito complicado de se dizer, faltam muitos estudos ainda. Porque se a gente encontrasse uma região com água, a gente poderia ir para lá, porque ir para lá, dar um rolê, são mais ou menos cerca de 3 meses para poder chegar lá, 3 ou 6 meses para chegar lá, coisa assim, mas ainda é possível. As sondas chegam lá, né, a gente consegue levar equipamento para lá, mas para o homem chegar lá e fazer uma base lá, é quase que sem volta, obviamente, porque o gasto é muito grande, né, de combustível, a logística é muito alta, mas poder tentar fazer alguma coisa em Marte, né? Tesla está com essa missão. Ainda você tem que evitar o máximo de danos. Senão você vai ter que levar a água da Terra, tem que levar oxigênio da Terra, levar as coisas da Terra. E se você não puder cultivar, produzir essas coisas em Marte, não há solução para lá. Agora, se você consegue encontrar recursos que você consegue reproduzir e tentar refazer, ou coisa do tipo, esforçar em se fazer, aí é outro rolê. O rolê é diferente. Em Marte, então, a gente tem um impacto ali de um meteoro, de um meteorito, na verdade, né? O meteorito é quando chega na Terra, chega na superfície. O impacto de um meteorito que parece que derreteu uma camada de gelo que estaria aprisionada na água de Marte. Por isso que há essa possibilidade de se ver se existir águas subterrâneas congeladas. Tudo congelado porque lá é muito frio, muito frio. Bom, Marte tem duas luas famosas, né? Phobos e Deimos, descoberta em 1877. São os trem loucos, não são luas bonitinhas como a nossa, redondinha, são pedaços ali de rocha que tem várias crateras porque recebe colisão. O espaço tem muita poeira, muita sujeira e tudo mais. Vão parar nos planetas terrestres, a gente corta o vídeo para não ficar muito grande e o próximo a gente faz continuação do sistema solar, que a gente vai para os planetas jovianos, beleza?